Durante esses dias agora, nós temos sido bombardeados por tempestades. Só que eu já contei, foi para aí umas 3 ou 4, né? Desde da Marta, né? Do Leonardo e assim, quem? Do Cristi, que mais? A Ingrid, a Cristi, né? Nós temos sido bombardeados por estas informações. Mas eu vim aqui lhe dizer algo muito importante, muito relevante, e que eu preciso que você esteja atento a isso. Não são essas tempestades que destroem a nossa vida. Não são essas tempestades que destroem a nossa casa. Não são essas tempestades que destroem a nossa família. Não são essas tempestades que destroem alguma coisa. As tempestades que destroem são aquelas que moram dentro de nós. São aquelas que nós permitimos fazer morada em nós. São as tempestades embora. São as tempestades inside. São as tempestades que nós permitimos. Se você parar para pensar, o barco, ele não afunda por estar rodeado de água. Ele só afunda quando ele permite que a água entre dentro dele. Nós estarmos rodeados de vento, nós estarmos rodeados de situações difíceis, complicadas, nós estarmos rodeados de momentos menos bons, não significa que esse é o destino da nossa história. Mas quando essas coisas elas entram dentro de nós. Pastor, por que nós estamos falando sobre isso? Porque eu tenho ouvido muita gente, eu tenho visto muita gente, que o que aconteceu no exterior não foi tão relevante em relação ao que aconteceu no interior dessa pessoa. E talvez você esteja olhando e falando assim: pastor, o senhor está tratando o meu problema e a minha dificuldade como irrelevante. Não, eu estou tratando o seu problema e a sua realidade como ela precisa ser tratada. Jesus, quando estava na cruz, em um dado momento ele disse para o Pai, ele disse assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Sabe por que Jesus naquele momento, em algum momento ali, ele estava falando assim: existe algo dentro de mim, existe algo que eu estou passando, existe algo que eu estou vivendo, e que se tiver possibilidade, tira de mim, me afasta de viver essa realidade, mas contudo seja feita a tua vontade. E hoje nós estamos aqui porque um dia alguém não abriu mão de viver realidades internas e externas, para que esse amor nos alcançasse, para que essa realidade fosse uma realidade nas nossas vidas e que todas as tempestades da nossa vida pudessem passar. Uma das promessas que nós não podemos esquecer da parte de Jesus, ele disse: eu vou vos preparar lugar, mas não se preocupe, eu voltarei. Mas não se preocupe, eu vou preparar lugar, eu vou voltar, mas independentemente do tempo da minha ida e do tempo da minha volta, eu prometo para vocês que eu estarei com vocês todos os dias da sua vida, todos os dias da sua história, todos os dias. Fala com esse irmão que está do seu lado. Você sabe como é que se diz todos em hebraico? Fala para ele: é todos. Fala para ele: não é todos bons ou todos maus, é todos. É em todos os momentos. O Senhor continua no controle de todas as coisas. O Senhor continua no controle, o Senhor continua no comando. O Senhor continua fazendo tudo aquilo que Ele precisa fazer para que possamos viver. E nós vamos ver hoje de um momento em que os discípulos passam também por uma tempestade. É interessante que há várias tempestades que nós vamos ver ao longo da Bíblia. Nós vamos ver o apóstolo Paulo passando por um naufrágio. Nós vamos ver Jonas passando por um naufrágio. Nós vamos ver os discípulos passando por essa de Marcos 4 e por outra de Marcos 6.
Nós vamos ver tempestades que são físicas, tempestades que são naturais. Mas hoje aqui eu quero que você foque não nas tempestades que estão acontecendo em Portugal, mas nas tempestades que estão acontecendo dentro de você. Eu não sei se você sabe, mas o maior campo de batalha que você precisa lutar todos os dias está dentro de você, está dentro da sua mente, está no seu interior. Por isso é que nós temos que cuidar do nosso interior, porque a Bíblia diz que do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Águas que curam, águas que saram, águas que transformam, águas que fazem a diferença na vida de outra pessoa. Água que realmente faz a diferença por onde passamos. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Eu já preguei sobre esse texto aqui na igreja, falando também de tempestades. Mas quando eu leio, todas as vezes que eu leio esse texto, Deus ele me traz revelações extraordinárias, intencionais. E as que Ele trouxe essa semana, meu Deus, são revelações assim muito fortes e que você precisa entender e compreender. Por isso é que eu quero partilhar com você algumas lições deste texto. Mas nós precisamos partir de um princípio de que estar rodeado de problemas, preste bastante atenção, estar rodeado de problemas não significa que eu vou morrer, não significa que eu vou perecer, significa que eu vou vencer todos esses problemas em nome de Jesus. Amém? Marcos capítulo 4, verso 35 em diante diz: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus irmãos, aqui nós temos algumas realidades que provavelmente é a realidade que você está vivendo. Quando eu comecei a ler esse texto, quando eu comecei a olhar para essa realidade, eu falei assim: não, esse texto é diferenciado. Sabe por quê? Por que esse texto é diferenciado? Porque Jonas, quando enfrenta uma tempestade, ele a enfrenta porque ele a provocou. Quando Jonas enfrenta uma tempestade, o que provocou a tempestade de Jonas foi a desobediência dele. O que provocou a tempestade do apóstolo Paulo foi a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas mesmo assim, alguns deslizes aconteceram no naufrágio, porque houve desobediência, houve negligência, houve falta de entendimento, de compreensão, de que havia pessoas experientes navegando, mas havia uma autoridade do céu que estava também trazendo algumas direções. Por isso é que o apóstolo Paulo fala naquelas tempestades que o Senhor, um anjo do Senhor veio falar com ele, e o Senhor estava presente e falou com ele. Agora aqui, eu vejo os discípulos tendo que conciliar algumas situações. E essas situações que os discípulos estão tendo que conciliar, eu tenho a plena convicção de que você também está tentando se conciliar. Porque aqui eles tiveram que conciliar a obediência a Jesus com a tempestade. Eu não estou enfrentando essa tempestade porque eu quero. Eu não estou enfrentando essa tempestade sozinho. Eu estou enfrentando essa tempestade porque Jesus me mandou ir. Agora, como que Jesus me manda ir para o meio de um furacão desse? Como que Jesus me permite passar por uma realidade dessa? Eu não estou passando por uma tempestade que eu desobedeci.
Eu não estou passando por uma tempestade porque eu não quis fazer a vontade de Deus. Eu não estou passando por uma tempestade porque eu não cumpro princípios de gratidão, de honra, de obediência. Eu não estou passando, eu estou passando uma tempestade porque eu obedeci. Imagina a cabeça dos discípulos. Imagina tendo que conciliar. Jesus, eu estou passando, mas será que esse Jesus é Deus? Será que é esse mesmo? Porque Jesus está no barco. A Bíblia diz que Jesus está no barco. Só que a Bíblia diz que Jesus está indiferente. Talvez essa semana você sentiu que você está passando por uma tempestade, por uma luta, por uma dificuldade no trabalho, no casamento, com os filhos, sei lá, alguma realidade que você esteja vivendo, e parece que Jesus não está nem aí para você. E você começa a olhar para ele e fala assim: Senhor, peraí, eu sou obediente, Senhor, eu trabalho, Senhor, eu te sirvo, Senhor, eu te honro, Senhor, eu não estou em pecado, eu estou apenas cumprindo aquilo que o Senhor me pediu, e eu tenho tempestade. Os discípulos estavam tendo que conciliar isso. Os discípulos estavam vivendo essa realidade. Eles tinham que conciliar a obediência a Jesus com a tempestade. Por quê? Porque nós temos uma ideia de que evangelho é um evangelho que não nos traz nenhum problema, não nos traz nenhuma dificuldade. Eu quero trazer você de Gênesis até Apocalipse. Me fala quem serviu ao Senhor, quem esteve ao pé do Senhor, quem fez a vontade do Senhor, que não passou por tempestades interiores, exteriores, dificuldades, realidades. Não existe. Fala com esse irmão: você também não precisa querer, porque Ele não vai te livrar da cova, Ele vai te livrar na cova. Ele não vai te livrar da cruz, Ele vai te livrar na cruz. Ele não vai te livrar do gigante, Ele vai te livrar no gigante, para que o poder dele cada dia mais seja manifesto diante dos homens, e para que todos possam reconhecer que Ele é o Senhor. Ei, então eles estavam tendo que conciliar a obediência com Jesus. Eles estavam tendo que conciliar também algo que para mim faz muita confusão. Eu confesso para você. Primeiro, eu estou obediente a Deus. Segundo, eu estou na presença de Deus. Jesus está ali comigo, Jesus está ali em casa, Jesus está ali na empresa, Jesus está ali no ministério, mas eu estou passando por tempestade na mesma. Imagina, se coloca na condição desses discípulos. Se coloca na condição desses discípulos. Eu sendo obediente, eu estando na presença de Deus e passando por luta, passando por dificuldade, passando por tempestade. Meu irmão, eu vou lhe dizer uma coisa: a vontade que nós temos é de desistir. Mas há uma coisa que mais eu me coloco na condição dos discípulos naquele barco, é que além de estar obedecendo Jesus, além de estar na presença de Jesus, Jesus se demonstra aos meus olhos e não aos olhos dele, que ele está indiferente a mim. Existem pessoas aqui nessa semana que falou assim: parece que Deus não olha para mim, parece que Deus não me enxerga, parece que eu sou invisível aos olhos de Deus, parece que Deus não está nem aí para mim. Deus abençoa a minha vizinha, Deus abençoa o meu vizinho, Deus abençoa o meu colega de trabalho, mas parece que Deus não me abençoa. E talvez esse questionamento ele não saiu da sua boca, ele saiu da sua alma. Talvez esse questionamento ele não saiu verbalizado, mas ele saiu em forma de pensamento. Por isso é que eu estou aqui para lhe dizer que as maiores tempestades não são aquelas que acontecem do lado de fora, mas são aquelas que acontecem dentro de nós. Existem pensamentos que precisam ser repreendidos hoje em nome de Jesus. Existem sentimentos que precisam ser rejeitados hoje em nome de Jesus. É dia de cura interior, é dia de libertação, é dia de transformação, é dia de salvação. Ei, se você tiver a oportunidade de conversar com alguém que se livrou de um suicídio, ele vai te dizer que o que levou ele ao suicídio não foram, a tentativa de suicídio não foram os problemas externos, mas foram os pensamentos acerca dos problemas externos.
Fala com esse irmão que está do seu lado. Vigia o que você pensa, vigia o que você deixa entrar, vigia o que você escuta, vigia, porque existem tempestades que não tem nada a ver com o problema, porque o pensamento, o sentimento, ele potencializa os problemas. Os sentimentos e os pensamentos, eles potencializam os problemas. E nós vamos ver nitidamente nesse texto aqui, A Bíblia diz que, sendo já tarde, disse Jesus: passemos para outra margem. Então até aqui tudo bem. Eu imagino que os discípulos estavam com outra expectativa: chegar, descansar, lavar as redes, chegar, descansar e não fazer mais nada por aquele dia. Mas de repente Jesus entende, compreende, depois nós vamos entender o porquê. Disse: vamos para outra margem. E eles, despedindo da multidão, o levaram assim como estava no barco. Outros barcos o seguiam. Ora, levantou grande temporal de vento. Repare algo, o desafio aqui não foi o temporal. O desafio aqui não foi o medo. O problema aqui não foi a tempestade em si, mas foi o que ela gerou dentro deles. Repare comigo, esses discípulos estavam caminhando com Jesus. Esses discípulos já tinham ouvido. Fala com esse irmão que está do seu lado. Não dorme não, meu irmão, pelo amor de Deus. Porque sono também é algo que está dentro de você. Fala com ele. Domina, sono é algo que está dentro de você. Então vou mandar colocar o ar-condicionado no 17, hein? É isso mesmo, né? Presta atenção, envolva, entra, faz de conta que você está dentro do barco. É, isso mesmo, entra dentro do barco. E levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher. Repare algo muito importante, aqui o problema não é a tempestade, o problema é o que aconteceu dentro do barco. Dentro do barco, o que está acontecendo dentro de você? Que pensamentos você tem potencializado? Que pensamentos você tem alimentado? Não vai dar certo, não funciona, não vai dar certo. Eu não consigo. Quais são os pensamentos? Não, a potencialização tem que ser o oposto. Jesus prometeu que estaria comigo todos os dias da minha vida, e hoje não será diferente. Diante dessa luta não será diferente. Diante dessa realidade não será diferente. Ei, aqui o problema não foi a tempestade em si, mas o que ela gerou dentro deles. Há tempestades externas que passam rápido, mas as internas, elas só irão ser cessadas quando você enfrentá-las. Presta bastante atenção, eu vou repetir. Christian vai embora, Marta vai embora, Leonardo vai embora, o que mais? Joseph, Cláudia, Ingrid, vai tudo embora. Mas se você não trabalhar, se você não enfrentar as tempestades que estão dentro de você, você vai permanecer na tempestade sem ela existir. Os discípulos aqui, como eu disse para vocês, já haviam visto Jesus fazer milagre. Eles tinham visto Jesus operarem na vida de outras pessoas. Eles tinham ouvido Jesus falar algumas parábolas. Eles já estavam com Jesus, eles ouviam Jesus, eles viam os milagres que Jesus estava realizando. Mas no momento que eles precisaram colocar em prática o que eles ouviram e viram, eles não foram capazes, porque a tempestade interior foi maior do que a exterior. Quando você olha para trás, a Bíblia nos ensina a trazer à memória, a trazer para dentro, a trazer para os pensamentos aquilo que me dá esperança. Aquilo que você tem trago na memória, aquilo que você, aquilo que você tem colocado dentro de você, tem trago esperança, tem trago vida, tem trago alegria, tem trago realidades novas para que você viver. Ei, presta bastante atenção. Aqui eu aprendo nitidamente que quando o medo governa o coração, a fé fica em segundo plano. Quando o medo governa o coração, a fé passa para segundo plano. O que tem te governado? O que tem te dirigido?
O que você tem? Repare algo. Aqui em momento algum, eles disseram: meu Deus, pode ficar tranquilo que o Senhor está no barco. Pode ficar tranquilo que o Senhor está presente. Pode ficar tranquilo que o Senhor está aqui conosco e Ele prometeu que não vai nos abandonar. Em momento nenhum nesse texto eles fazem. Mas eles começam a questionar o poder de Deus. Eles começam a questionar a presença de Deus. Eles começam a questionar por que Deus não está fazendo do jeito que eles gostariam que fosse. Vira nos olhos desse irmão e fala com ele: nunca vai ser do seu jeito, sempre vai ser do jeito dele. É o Criador que comanda a criação e não a criação que comanda o Criador. Quando o medo, ele governa o meu coração, por isso que a Bíblia diz em Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Quando o medo, ele governa o coração, a fé fica em segundo plano. Aqui nesse caso, olhando para os discípulos, Jesus, depois no fim nós vamos ver a repreensão que Jesus dá. Sabe o que eu fico imaginando Jesus ali olhando para aquele, meu Deus do céu, como eles são imaturos. Eles me viram pregar, eles me viram conduzir milagres, eles viram o meu poder de forma ocular, e na hora que eles vão viver, eles não conseguem reconhecer a palavra que existe para eles. Eles não conseguem reconhecer o poder de Deus que se aperfeiçoa na fraqueza deles. Eles não conseguem olhar para a vida deles. Eles não conseguem enxergar Jesus no barco deles. Meu Deus do céu, essa semana como é que você não conseguiu enxergar Jesus na sua casa? Como é que você não conseguiu enxergar Jesus naquela viagem? Como é que você não conseguiu enxergar Jesus no seu trabalho? Como é que você não conseguiu enxergar Jesus no seu relacionamento? Como é que você não conseguiu enxergar Jesus nos seus filhos, nas crises dos seus filhos? Porque nós estamos habituados a só enxergar Jesus quando nos convém, quando nos dá jeito e quando nós estamos em ambientes confortáveis. Mas eu vim aqui para lhe dizer que nos ambientes desconfortáveis é que Deus vai te estruturar. É nos ambientes desconfortáveis é que Deus vai fazer com que a sua fé seja fortalecida. Porque o poder dele, a Bíblia diz que o poder dele se manifesta na nossa fraqueza. É quando nós estamos completamente rendidos aos pés dele e crendo que ele é o Senhor da nossa vida. Agora presta bastante atenção. Um dos grandes desafios que eu vejo nesse texto também é que andar com Jesus, saber o que Jesus é e ter a plena convicção do que Jesus pode fazer, não é suficiente no caso dos discípulos para não ter uma visão e uma percepção distorcida de quem é Jesus. Olha a pergunta que eles fazem: mestre, não te importa que pereçamos? Pergunta para esse irmão que está. Isso é pergunta que se faz para Deus? Fica crente, meu irmão. Isso é pergunta que se faz para Deus? Mestre, não te importa que pereçamos? Conjecturando, abrindo aqui parênteses, chaves, colchetes, né? Para ninguém pegar esse corte aqui. Se eu fosse Jesus, eu falei, meu Deus do céu, que coisa terrível, que imaturidade. O autor e consumador da sua vida, o autor e consumador da sua fé, o autor e consumador da sua esperança, o autor e consumador da sua família, você virar para ele, olha o tom de gratidão, não nos importa que pereçamos. E repare algo, aqui a intenção de Jesus era dormir mesmo. Pastor, como é que o senhor pode provar isso? Que a Bíblia diz que ele estava sobre o travesseiro. Você pega o travesseiro para quê? Porque não tem onde colocar, aí eu pego o travesseiro e vou deitar por cima dele. Ele tinha a intenção de descansar. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças e voarão. Meu Deus do céu. Ei, descansar no Senhor.
A Bíblia diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar cedo, deitar tarde, ligar, mandar e-mail. Aos meus, eu dou enquanto descansa. Ei, presta bastante atenção. Aos meus eu dou enquanto descansa, aos meus eu dou enquanto dorme, aos meus eu dou enquanto confia em mim, confia no meu poder, confia na minha palavra. Senhor, importa que pereçamos? Essa pergunta, ela revela a verdadeira tempestade. Fala com esse irmão que está do seu lado. Tem perguntas que você faz para Deus que não muda nada quem Ele é, mas revela quem você é. A verdadeira tempestade aqui não estava no exterior. A verdadeira tempestade foi revelada através dessa pergunta. Ei, presta bastante atenção. Existem questionamentos que você está fazendo durante esses dias que não está revelando o poder de Deus e nem a manifestação da glória dele. Está revelando a essência que precisa ser tratada. Está revelando a podridão que está aí dentro. Está revelando os deuses que você tem dentro de você. Está revelando aquilo que você está adorando dentro de você. Por quê? Porque não tem nada a ver com aquele Deus que entregou a sua vida, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ei, presta bastante atenção. E é interessante que essa pergunta, ela tem um duplo sentido. Presta bastante, vamos analisar essa pergunta. Mestre, não te importa que pereçamos? Eles foram para a pessoa certa? Foram ou não foram? Acorda. Foram ou não foram? Entra no texto, vamos entrar no barco. Tem barco que você está morrendo e não está sabendo que está lá dentro. Mestre, não te importa que pereçamos? No fundo, quando eles dizem, mestre, não te importa que pereçamos, eles estavam reconhecendo um poder que havia nele. Mas eles estavam deixando de reconhecer o cuidado de Deus na vida deles. Tem pessoas nessa manhã adorando ao Senhor. Tem pessoas chorando aqui na presença do Senhor. Eu quero lhe dizer de uma forma muito clara, simples e objetiva: você pode reconhecer o poder de Deus. Se você não reconhecer o cuidado dele, você se torna um hipócrita. Reconhecer o poder e não reconhecer o cuidado, ingratidão. Reconhecer o poder e não reconhecer o cuidado. Vira para esse irmão que está do seu lado e fala com ele: meu irmão, o que está te faltando? Se você está aqui é porque você tem saúde. Se você está aqui é porque você respira. Fala com ele. Ei, a Bíblia diz que todo ser que respira, não é todo ser que tem tudo, não é todo ser que consegue tudo, não é todo ser que só tem sim, não, é todo ser que respira, deve louvar ao Senhor, deve reconhecer o poder dele, deve reconhecer o cuidado dele, deve reconhecer quem ele é. Ei, a pergunta é clara. Eles não duvidaram que Jesus poderia salvar eles. Eles duvidaram é que Jesus estava cuidando deles. Esse texto é muito profundo. Essa pergunta, existem questionamentos. Quando você começar com muito questionamento em casa, coloca louvor e vai adorar, meu irmão. Pega a Bíblia e vai ler, porque essas tempestades internas, elas estão acabando com você. Essas tempestades internas estão acabando com o seu ministério. Essa tempestade interna está acabando com o seu casamento. Essa tempestade interna está acabando com o seu relacionamento com os seus filhos. Essas tempestades internas estão acabando com a sua vida. Não por reconhecer quem salva, mas por não reconhecer como Ele trabalha. Como Ele trabalha. Em meio às crises, com certeza é normal interpretarmos o silêncio de Deus como uma indiferença de Deus.
Fala com esse irmão que está do seu lado. Se você interpreta silêncio de Deus com indiferença de Deus, você ainda não conhece Deus. Porque o nosso Deus, ele tem atributos. E tem atributos comunicáveis e incomunicáveis. A Bíblia diz que ele é onisciente. Só ele é onisciente. Só ele é onipresente. Só ele é onipotente. Eles estavam diante de Jesus e não estavam reconhecendo o cuidado de Jesus. Um dos principais desafios do medo, da tempestade interna, é nós começarmos a questionar, não o que Deus está fazendo, mas o caráter de Deus. Não questione o caráter de Deus, questione o caráter de pessoas, questione situações, mas jamais questione o caráter de Deus. O caráter de Deus não se confronta. Ei, há algo muito interessante. E Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando, mais uma prova que ele estava dormindo. O Senhor sabe. A Bíblia diz que o guarda de Israel, ele não dorme. Ele pode estar descansando os olhos, mas ele está sempre em vigilância. Ele está sempre olhando para você. Ele pode estar de longe e não estar respondendo nada, mas eu estou controlando tudo, meu filho. Fica tranquilo que lá na frente você vai entender meu silêncio de agora. Lá na frente você vai entender a minha mão te separando de pessoas. Lá na frente você vai entender, não eu falando. Nós temos uma necessidade muito grande de conversar, mas nós temos uma dificuldade muito grande de perceber nos pequenos detalhes a boa mão do Senhor. Ele estava dormindo, mas não estava fora do controle. Ele estava descansando, mas não estava fora da sua vida. Ele estava descansando, mas não estava fora do barco. Ele estava descansando, mas ele ainda tinha o controle total de todas as coisas. Nós precisamos crer nessa verdade, nós precisamos crer nessa realidade. Aqui a paz de Jesus, aquela que excede todo entendimento, ela vai contrastar com a ansiedade dos discípulos. Fala com esse irmão que está ao seu lado, larga a ansiedade hoje. Jesus está cuidando de você, Jesus está tratando de tudo. Fala para ele, enquanto você está aqui adorando, a mão dele está reestruturando a sua casa. Enquanto você está aqui adorando, os olhos deles estão percorrendo sobre a sua empresa. Enquanto você está aqui adorando ao Senhor, os documentos estão sendo selecionados. Enquanto você está aqui adorando ao Senhor, chancelas sobre a sua vida estão sendo decretadas no mundo espiritual. Você pode achar que Deus dorme, mas Deus não dorme. Ei, não. A tempestade exterior não roubou o sono de Jesus. A tempestade exterior não roubou o sono de Jesus, mas a tempestade interior roubou a paz dos discípulos. A tempestade exterior não foi capaz de roubar o sono de Jesus, mas a tempestade interior roubou a paz dos discípulos. Quais são os ladrões da sua paz? Quais são os ladrões da sua alegria? Quais são os ladrões da sua fé que está atuando na sua mente agora, está atuando no seu espírito agora? Quais são eles? Quais são eles? Ei, presta bastante atenção. Presta bastante atenção. A Bíblia diz que ele se despertou, repreendeu e disse ao vento, e disse ao mar: acalma-te, emudece. Sabe o que ele estava falando aqui? Ei, hoje é dia de você se acalmar. Hoje é dia de você descansar, porque eu estou calando todas as vozes de desespero nesta manhã. Todas as vozes do medo, todas as vozes do desespero, todas as vozes da desistência, todas as vozes que disseram não vai dar certo, eu não vou conseguir. Hoje ele está dizendo para você: descansa,
Quem cuida de você não. Se você crê, dê um glória a Deus, um aleluia. Como é que faz falta aqui um para me ajudar? Como é que faz falta um aqui para me ajudar? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vem logo, meu filho, vem logo, meu filho, vem logo. Vem logo, vem por aqui mesmo, vem por aqui mesmo, vem por aqui mesmo. Diga para esse irmão que está do seu lado: descansa. Descansa! O Senhor te trouxe aqui nesta manhã para lhe dizer: acalma, acalma, a tempestade vai passar. Todas as vozes que você tem na sua mente, todas as vozes que estão falando que não vai dar certo, está repreendida agora em nome de Jesus. Ei, olha aqui, acalma-te e emudece. Ele está falando com a tempestade. Você não tira mais ninguém do trilho, você não tira mais os discípulos do trilho. E todas aquelas vozes que estavam tentando te parar, é para calar agora em nome de Jesus, é para calar agora em nome de Jesus. Ei! O vento se aquietou e fez grande. Deixa eu lhe perguntar uma coisa: quem criou o céu? Quem criou a terra? Quem criou o mar? Quem criou o céu? Quem criou a terra? Quem criou o mar? Quem criou o vento? Quem criou você? Fala com esse irmão que está do seu lado. Descansa. Ele está no controle de tudo. Aquele que criou você, aquele que criou as tempestades, aquele que criou o vento, aquele que criou o mar, Ele não deixará de cuidar de você, mas Ele também não deixará de confrontar você. Presta bastante atenção. O vento se aquietou e fez grande bonança. Houve obediência. Ei! O que os discípulos não fizeram, o mar e o vento fez. O mar e o vento reconhecem a grandeza e o poder que existe na voz de Deus, e os discípulos não estavam reconhecendo. Só depois de verem é que eles reconhecem. E então lhes disse, o próprio Jesus lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Ei, uma lição que eu aprendo aqui: o maior confronto não foi com o vento. O maior confronto não foi com a tempestade, mas foi com a fé dos discípulos. Nesta manhã o Senhor te trouxe aqui não para te falar dos seus problemas, porque os seus problemas Ele resolve com o pé às costas. Os seus problemas não é nada diante de um Deus poderoso, de um Deus forte, de um Deus maravilhoso, de um Deus fiel, de um Deus que tudo pode, que tudo tem, que tudo faz, que está em todos os lugares, que manifesta na nossa fraqueza. Ele trouxe-nos aqui para confrontar a nossa fé. Será que existe fé aí? Será que existe esperança aí? Ei! Presta bastante atenção. Jesus não chega para os discípulos e elogia eles. Jesus não chega para os discípulos e consola eles. Jesus chega para os discípulos e confronta eles. Cadê a fé? Vocês caminharam comigo, vocês ouviram as minhas palavras. Eu já te livrei de tantas situações. Você já era para estar morto, você já era para estar preso, o seu filho já era para estar morto, a sua empresa já era para estar fechada, e eu te sustentei, eu te guardei, eu te livrei, eu guardei você, eu tirei você daquele leito de morte, eu tirei você daquele leito de enfermidade, eu tirei você, eu tirei a sua família. Você viu o seu sogro, você viu a sua sogra, você viu o seu filho, você viu o seu vizinho, você viu milhares de testemunhos. Agora não é o que você viu, é o que você crê. Ele não consola homens assustados, Ele não consola homens preocupados, Ele exorta homens preocupados.
Jesus não está aqui nessa manhã para dizer: ô meu filho, cuidado. Ô meu filho, não, vamos para cima. Não, vamos usar a nossa fé. Através da nossa fé não há gigante que permaneça de pé. Através da nossa fé não há tempestade que pare. Através da nossa fé não há nenhuma entidade, não há nenhum governo, não há nenhuma lei, porque existe fé. Portas podem estar fechadas, mas nesse momento existem portas sendo abertas no mundo espiritual. Existem pessoas nessa manhã que chegaram aqui e disseram: Senhor, o Senhor não se importa comigo, tem tantas portas fechadas. O Senhor pede para eu lhe dizer de forma direta: existem portas sendo abertas agora. Existem portas sendo abertas agora, porque a sua fé foi ativada. Porque o problema, repare, o problema aqui principal não era o mar, mas era uma fé frágil. O problema principal não é o problema que você está passando, mas é a forma como você enfrenta o problema que você está passando. Ei, a paz não nasce de uma ausência de tempestades. Não, a paz não nasce de uma ausência de tempestades, mas daquilo que nós permitimos, daquilo que nós controlamos, que vai entrar ou não. O que está entrando? O que está entrando? O que está entrando? Ei, o Senhor te trouxe aqui nesta manhã porque Ele não quer resolver somente as suas crises existenciais, mas Ele quer amadurecer a sua fé, Ele quer amadurecer a sua esperança. Sabe por quê? Porque dias difíceis estão por vir, mas vitórias maravilhosas virão também. Ei, dias difíceis e complicados podem vir, mas o nosso Deus prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Ei, uma fé que funciona não é quando tudo vai bem, mas é quando nós aprendemos a confiar no Deus que faz tudo ficar bem. E aí, repare, nós começamos esse texto falando de uma tempestade, não exterior, mas uma tempestade interior. O Senhor faz, o Senhor cuida, o Senhor protege, o Senhor gera, e o vento e a tempestade param. Verso 41 e eu termino. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este? Quem é este que até o mar lhe obedecem? Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse que até o mar lhe obedece? Mas o que eu quero focar aqui é: e eles, possuídos de grande temor. Aqui o temor muda de lugar. Presta bastante atenção. Antes eles temiam o quê? A tempestade. Agora eles temem a Jesus. Antes eles temiam a circunstância, agora eles estão temendo o poder de Deus se materializado através daquilo que vem. Presta bastante atenção. Repita comigo isso, por favor. Feche os seus olhos, repita comigo isso, por favor. Hoje eu estou me alinhando para que o temor certo expulse todos os medos errados. Repita de novo. Hoje eu estou me alinhando para que o temor certo expulse todos os medos errados. Ei, quando nós aprendemos quem Jesus é, quando nós aprendemos quem Deus é, nós somos surpreendidos pelo teu poder, nós somos surpreendidos pela sua graça, nós somos surpreendidos pelo teu favor, e todas as outras circunstâncias perdem força diante de nós. Ei, o temor ao Senhor é o princípio da
sabedoria. É sábio você dizer para sua mente: a partir de hoje nada dominará a minha mente, mas o poder de Deus terá todo o domínio. O mar se acalma em poucos tempos, mas o tratamento do coração deles estava apenas começando. Eu vim aqui para lhe dizer que algumas tempestades estão acabando na sua vida agora. Algumas tempestades estão acabando na sua vida agora. Mas eu vim aqui para lhe dizer que Deus está iniciando um grande tratamento no seu coração, um grande tratamento na sua mente, um grande tratamento na sua vida. Ei, e eu quero encerrar com essa pergunta: quem questiona a tempestade? Quem questiona o próprio Deus? Quem questiona a ação de Deus e a ação do próprio Deus tem que fazer uma pergunta. E a primeira pergunta que eu quero que você faça é: o que essa tempestade que eu estou vivendo está revelando dentro de mim? Feche os seus olhos agora. Eu estou vivendo uma tempestade, e eu quero que você pergunte o que essa tempestade está revelando dentro de você. Sabe por quê? Porque durante a semana toda você perguntou: por que a tempestade veio? Por que isso aconteceu comigo? Por que isso aconteceu comigo? A semana toda você perguntou: por que isso aconteceu comigo? Eu não estou falando de tempestade Leonardo, eu não estou falando de tempestade Marta, eu estou falando de tempestades que existem dentro de você. Você a semana toda perguntou: por que a tempestade veio? O Senhor te trouxe aqui para te perguntar o que ela revelou dentro de você. Talvez o maior vento que você enfrenta não esteja ao seu redor, mas esteja dentro de você. E eu vim aqui para lhe dizer que aquele que cuida de você, ele não dorme. Aquele que cuida de você, as mãos dele não estão encolhidas, mas estão estendidas. Os olhos deles não estão fechados, mas está aberto. Eu vim aqui para lhe dizer que você precisa ser surpreendido e precisa conhecer aquele que dá ordem ao vento, aquele que dá ordem ao mar, aquele que dá ordem às águas e aquele que precisa dar ordem na sua vida. Quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? Eu vim aqui nesta manhã para lhe responder: é o Deus que está mudando a sua vida, é o Deus que está mudando a sua história, é o Deus que está fazendo algo acontecer neste momento, é o Deus que está abrindo porta, é o Deus que está curando, é o Deus que está transformando, é o Deus que está fazendo tudo o que precisa ser feito, de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. Ele não está preocupado com a sua ascensão, ele está preocupado com o seu coração. Ei, existem pessoas aqui nesta manhã, levanta-se as suas mãos, por favor. Existem pessoas aqui nesta manhã que você perguntou: por que está acontecendo isso? O Senhor pede para eu te perguntar: não é por que está acontecendo isso, é o que você está aprendendo com isso, é o que você está fazendo com aquilo que está acontecendo com você. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração, que você ficasse de pé no seu lugar agora. Existem tempestades, existem pessoas que chegou aqui com a cabeça longe, existem pessoas que chegaram aqui com a cabeça distraída, com a cabeça confusa, com dor de cabeça, e você está sendo curado agora, você está sendo transformado agora, porque a tempestade que gerou a dor de cabeça é uma tempestade interior e não exterior. Tira a força do fogo, faz o leão jejuar. Comece a apresentar para Deus a tempestade interior que existe aí, a preocupação interior. Comece a apresentar para Ele, apresenta para Ele: Senhor, está difícil, Senhor, está complicado, Senhor, está muito difícil, Senhor, eu não consigo ver. Caminho aberto pelas águas, faz romper. É você e Ele. É você e Ele. Haverá nuvens
nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouço a voz, Deus te dá escape e livramento. Já tem um caminho aberto pelas águas. Quem crê nisso, diga glória a Deus, um aleluia. Eu creio, meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouço a voz, Deus te dá escape e livramento. Que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. Declara isso, declara isso. Deus que derruba as muralhas, da estéreo faz mães de fio. É o mesmo que lá do alto, não temas, Sou contigo. Eu já tenho um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. E haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouço a voz, Deus te dá escape e livramento. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Declare isso, igreja, declare isso, declare isso, igreja. Nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Presta bastante atenção. Nada do que você está passando, nada do que você está vivendo não é sem propósito. Quando Jesus diz: vamos para outra margem, os discípulos não sabiam o que estava acontecendo, mas Jesus sabia o que estava acontecendo. O texto diz que eles chegaram em Gadara. Mesmo apesar de todas as tempestades, mesmo apesar de todas as lutas, mesmo apesar de todos os ventos, aqui não tem a ver com o que você vai passar, aqui tem a ver onde você vai chegar. Aqui não tem a ver com as lutas que você vai viver, mas tem a ver com o propósito em relação às lutas que você vai viver. E a Bíblia diz que aquele gadareno, ele foi liberto. Fala com esse irmão que está do seu lado. Antes da libertação vem a pressão. Antes da libertação vem a tempestade. Antes do propósito ser realizado, existem ventos fortes, existem ventos difíceis. Mas hoje, em nome de Jesus, nós vamos sair através de uma ordem de Jesus. Nós vamos viver através de uma ordem de Jesus. Vamos passar por todos os ventos e vamos crer que tem um propósito em todos eles. Você não está passando isso à toa. Você está passando porque tem um propósito. Tem algo que Deus vai fluir através da sua vida. Enquanto você está adorando aqui, enquanto você está celebrando, enquanto você está vivendo dias difíceis, Deus está olhando do céu e rejeitando a sua rota, rejeitando a sua vida, para que você viva tudo que você precisa viver. Mas é impossível. Em João capítulo 15 diz que sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer, Jesus dizendo. Eu quero dar duas oportunidades aqui para nós irmos para a Santa Ceia. A primeira oportunidade é você que nunca entregou a sua vida para Jesus. Você que nunca disse assim: Senhor,
Parece que o Senhor é invisível no meu barco, mas hoje eu reconheço que mesmo eu não entendendo, o Senhor está trabalhando. Existem pessoas aqui nesta manhã que é fruto de oração da avó, da bisavó, da mãe, do pai, dos tios, dos primos, mas você nunca declarou Jesus como seu Senhor e Salvador. E nesta manhã eu quero te dar uma oportunidade para você que nunca disse sim para Jesus. Você nunca disse sim para Jesus. A única coisa que você precisa é você levantar a sua mão aonde você está. É a única coisa para você que quer dizer sim para Jesus. Para você que quer dizer sim para Jesus, basta você levantar assim a sua mão bem alto, sua mão direita bem alto. Bem alto, bem alto. Você que quer dizer sim para Jesus. Você quer colocar hoje Jesus no barco da sua vida, no barco da sua existência. A segunda oportunidade que eu vou dar hoje é para você que um dia já entregou a sua vida para Jesus, mas em algum momento você se desviou dos caminhos do Senhor, e hoje você quer renovar a sua aliança com o Senhor. Hoje você não quer sair daqui deixando os ventos falarem mais alto. Você não quer sair daqui deixando as vozes falarem mais alto. Você não quer sair daqui deixando os medos falarem mais alto. Levanta assim a sua mão direita onde você está, para que você possa renovar a sua aliança com o Senhor. Levanta bem alto, levanta bem alto. Já temos algumas mãos levantadas. Levanta bem alto, bem alto. Eu preciso ver você, eu preciso ver você. A única coisa que você precisa agora é levantar a sua mão. Levanta a sua mão aonde você está. A sua mão direita, falando: eu renovo a minha aliança, eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Hoje eu não saio daqui sem levar Jesus comigo no barco. Levanta assim bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Bem alto, bem alto. Pergunta essa pessoa que está do seu lado: você já entregou a sua vida para Jesus? Se você não entregou, eu quero fazer junto com você hoje. Pergunta para essa pessoa: você tem os seus votos renovados? Pode dar a oportunidade. Seja usado com essa pessoa agora. Levanta a sua mão, você que quer, você que precisa de Jesus na sua vida. Levanta bem alto. Eu quero pedir você que levantou a sua mão, vem aqui à frente rapidinho. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Não tenha nenhum tipo de receio. Não tenha nenhum tipo de receio. Pode vir, pode vir, pode vir. Não tenha nenhum tipo de receio. Se alguém levantou a mão, se alguém levantou a mão aí do seu lado, pode vir, pode vir. Não fique, não fique aí. Os reinos em vão, teu trono acima está, teu nome imutável. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Vitorioso és, na tempestade está. Pode vir, pode vir. Você que está aí atrás, você que está em casa, pode vir, vem aqui. Pode vir, vamos celebrar o nome poderoso de Jesus. Pode vir que eu estou à sua espera. Pode vir, pode vir. Vitorioso és. Pode vir, meu filho, pode vir, pode vir. Os reinos em vão, Senhor, nesta manhã, Pai, nós queremos apresentar cada um dos meus irmãos que estão se rendendo agora diante do altar, Pai, perante a um Deus todo-poderoso, aquele que criou o céu, criou a terra, aquele que é onisciente, onipresente, onipotente,
aquele que conhece todas as tempestades interiores, todas as tempestades exteriores. E nesta manhã, Pai, o Senhor encontrou aqui homens e mulheres dispostos, Pai, a dizer sim para o Senhor Jesus, a dizer que não abrem mão, Pai, de ter o Senhor no barco, a dizer que não abrem mão, Senhor, de ter o Senhor na sua vida, renovando a sua aliança, renovando a sua esperança, renovando, Pai, a sua expectativa, renovando a sua alegria, Pai. Se existe, meu Deus, no meio desta multidão, pessoas, meu Deus, que têm sentido os seus pés presos, pessoas que têm sentido, Pai, a sua mente confusa, que o Senhor possa trazer agora, Pai, direcionamento e que ela possa se dirigir ao altar. Que nenhuma arma preparada do maligno esteja sobre esta vida, sobre esta casa, sobre essa família, Pai. Enquanto nós estamos aqui à frente, existem pessoas sendo curadas, existem pessoas sendo transformadas, existem pessoas sendo consoladas, existem pessoas sendo confrontadas, existem pessoas vivendo o novo do Senhor. Senhor, desde a planta dos pés até o alto da cabeça, nós declaramos vida, nós declaramos paz, nós declaramos alegria, nós declaramos o novo de Deus sobre cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olhe para mim aqui, vocês que estão aqui à frente. Essa decisão é a melhor decisão da vida de vocês. Cá, jovem, fica aqui. Essa decisão é a melhor decisão da vida de vocês. E eu queria que vocês repetissem uma oração muito rápida comigo, mas é uma oração que precisa ser dita em voz alta e toda a igreja vai dizer. E nós vamos celebrar esse novo tempo na vida de vocês. As tempestades acabaram, as tempestades exteriores, as tempestades interiores, porque Jesus está no barco da vida de vocês agora. Repita comigo assim: Senhor Jesus, nesta manhã eu ouvi a Tua palavra, e a Tua palavra mudou a minha vida, mudará a minha história, mudará a minha forma de caminhar. Por isso hoje eu o reconheço como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Perdoa todos os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, para que eu possa viver eternamente ao seu lado, em nome de Jesus. A Bíblia diz que há uma festa no céu agora. E se há uma festa no céu, tem que haver uma festa na terra. Por isso, eu vou contar até 3. E no 3 eu quero que vocês olhem para trás, porque existe uma família esperando por vocês. Uma família que não é perfeita, mas é uma família que vai vos amar, que vai caminhar com vocês e que vai estar com vocês, sendo os braços de Jesus na sua casa, na sua família e na sua vida. Então eu vou contar de 1 até 3 e vocês viram para trás. Só no 3, ok? Boa! Vamos lá, igreja, tem festa aqui ou não? Tem festa ou não? Tem festa ou não? Tem festa ou não? Olha aí, segue esse exemplo aí. Tem festa hoje aqui, tem festa hoje aqui. Vai. Tem festa aqui ou não tem festa? Tem festa ou não tem festa? Então vamos, igreja. 1, 2, 3. Sejam bem-vindos ao novo. Ajustado, totalmente ligado. Aleluia. Comigo, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo compromisso. Aleluia. O grande amor de Cristo, eu preciso de ti. Glória a Deus. Querido irmão, precioso és para mim. Aleluia. Querido irmão, eu preciso de ti. Querido irmão, precioso és para mim. Vamos celebrar o nome poderoso de Jesus. Se é para Ele, pode ser mais forte. Se é para Ele,
Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Você nesse momento já está recebendo a Santa Ceia. Esse momento é um momento muito especial. É um momento em que nós relembramos tudo aquilo que Jesus viveu, só com um propósito: tirarmos do império das trevas e nos transportarmos para um reino poderoso através da salvação. Por isso é que é pela graça que nós somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, mas é dom de Deus. Ele escolheu fazer, Ele escolheu nos salvar, Ele escolheu sofrer, Ele escolheu viver tudo aquilo que viveu, para que hoje nós tenhamos vida e que pudéssemos celebrar essa vida. Em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 em diante, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de haver ceado, ele também tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, fazei isto em memória de mim. Quando chega no verso 28, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Quando nós entendemos isso no corpo de Cristo, nós começamos a olhar para todas as dimensões da nossa vida. E eu sempre digo que um culto de Santa Ceia é um culto que nos leva a viver uma realidade 3D, a olharmos para as 3 dimensões que precisamos olhar da cruz. Pastor, qual é essa dimensão? Primeiro, nos ensina a olhar para Deus, por tudo aquilo que Ele fez. Ele nos amou de tal forma que Ele entregou o seu único Filho, para que nós não pereçamos, mas que tenhamos vida eterna. A segunda dimensão, Ele pede para eu olhar para dentro de mim. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau. É dia de nós olharmos e falarmos assim: meu Deus, hoje é só gratidão. Mas será que existe outra forma de eu viver em gratidão, em retidão, se não agradando ao meu Deus? Nós temos um grande motivo e um propósito diário, que é fazer Jesus sorrir. Nós temos que fazer Jesus sorrir. Como é que nós fazemos Jesus sorrir? Através de uma vida de santidade, através de uma vida de renúncia. É reconhecendo que o verdadeiro evangelho, ele é: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar-se a mim mesmo é negar os desejos, as vontades, aquilo que não agrada a Deus. Mas ele também me leva para uma terceira dimensão. A primeira dimensão é olhar para Deus. A segunda dimensão é olhar para dentro de mim. Mas a terceira dimensão é olhar para o irmão que está do lado. Será que existe algo que eu esteja fazendo que desagrada alguém? Será que existe algo que eu esteja fazendo que prejudique alguém? Porque a cruz não foi para prejudicar, a cruz foi para salvar. A cruz não foi para prejudicar, a cruz foi para libertar. A cruz não foi para trazer mentiras, mas foi para trazer verdades. Que nesta manhã você possa olhar para esse pão, você possa olhar para esse sumo de uva, e que você possa enxergar aqui o corpo de Jesus sendo maltratado, moído pelas nossas transgressões, mas também que você possa ver o sangue derramado naquela cruz. Eu quero te dar 30 segundos, 1 minuto para você orar, para você entregar a sua vida nessas 3 dimensões. Senhor, nesta manhã, como igreja do Senhor, Pai, nós queremos consagrar este pedaço de pão, nós queremos consagrar este sumo de uva, e nós queremos, meu Deus, agradecer ao Senhor pela obra que o Senhor fez naquela cruz. Obrigado, Jesus, porque através daquela obra houve redenção. Através daquela obra, Pai,
Houve, Pai, a manifestação do Teu poder sobre as nossas vidas. Através daquela obra houve justificação. Mas hoje, Pai, compete a nós a santificação. Que possamos, meu Deus, olhar para o Senhor como o Senhor das nossas vidas. Que possamos olhar para dentro de nós e fazer a pergunta que precisamos fazer. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau e me tira dele hoje. E que nós possamos olhar para as pessoas e que possamos, Pai, ser os braços de Jesus na vida de cada um dos meus irmãos. Nós oramos, meu Deus, pedimos perdão se por algum momento, Pai, nós falhamos nessas 3 dimensões. Perdoa-nos, Pai, porque foi por isso que o Senhor também esteve naquela cruz, para nos libertar de todo mal. E por isso, Pai, nós consagramos este pão, nós consagramos esse sumo, Pai, que vamos beber. Que ao tomarmos, Pai, sejamos renovados, sejamos transformados, sejamos revigorados para viver o plano e o propósito que o Senhor tem para nós. E tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Comamos, igreja. Semelhantemente, depois de abeceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança, fazei isto em memória de mim. Que nos lava dos pecados, celebre Ele agora, celebre Ele agora, celebre Ele agora. Que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve. Declare isso, declare isso. Aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Vamos celebrar a Ele, vamos celebrar ao Salvador da nossa vida, ao Senhor da nossa vida, ao Senhor da nossa história. Vire para esse irmão e fala com ele: não são as tempestades externas, são as tempestades internas. Senhor, graças nós te damos, Pai, por este culto, por esta manhã. Obrigado, Jesus. Obrigado porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos ajudado. E nesta manhã, Pai, nós ficamos livres de todas as tempestades internas, Pai. Todo medo, toda aflição, toda tristeza foi repreendida em nome de Jesus. Nós saímos daqui com a nossa mente, com o nosso coração, com a nossa expectativa livre no Senhor Jesus. Porque nós cremos, Pai, que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Nós oramos, meu Deus, e abençoamos essa próxima semana. Que o Senhor esteja conosco em todos os dias e que a boa mão do Senhor esteja sempre no barco da nossa existência. Nós te louvamos, Pai, e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família em nome de Jesus. Você que está em casa, que privilégio, que honra podermos estar aqui mais uma vez celebrando o nome poderoso de Jesus. Eu tenho a plena convicção de que você está, de que você é, de que você pode, em nome de Jesus, ter uma semana extraordinária. Nós já tivemos um culto às 8h30, temos outro agora às 10 e às 19 horas estaremos aqui novamente. Que Deus abençoe você. Eu espero por você, espero pela sua casa, espero pela sua família, em nome de Jesus. Forte abraço e uma boa semana. Sangue, nada além do sangue de Jesus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. E eu sou livre, e eu sou livre, nada além do sangue